Quais são os sinais que a sua obra vai dar errado? É isso aí, a gente não precisa esperar a obra chegar lá no meio para manjar que aquilo ali vai dar confusão. Quando você tá ali, capinando o lote para começar, às vezes naquele momento de fundação, tem obra que já tem ali um cheirinho de confusão, já dá toda a pinta que vai ser um negócio mal sucedido aquela obra lá. E nesse vídeo eu quero te falar 4 sinais de que a sua obra vai dar errado, a vaca vai pro brejo, vai ser aquele caos total e você tem que mapear esses riscos aí, né, que são coisas que já são perceptíveis no começo da construção. Você entra para a obra com a postura, com algum esquema completamente equivocado. Vamos então direto ao ponto. Vou falar desses 4 tópicos para você. Ponto número 1 é quando você começa a construção sem o projeto de interiores. Eu já vou mostrar para você como é que tem que ser esse projeto já na tela do meu computador. Mas veja bem, quando você está ali na fundação, quando você está saindo do chão da obra ali, né? Esse é o ponto limite para você ter um projeto executivo detalhado, um projeto de interiores detalhado. Sabe por quê? Quando você começa a sair do chão e começa a fazer paredes, né? Você já precisa dessas pré-definições. A depender do que você tiver dentro da casa, de instalações hidráulicas, por exemplo, né? E aí eu te digo que nesse momento 10 centímetros fazem muita diferença. 10 centímetros para lá, 15 centímetros para cá. Quando você está saindo do chão, muitas vezes você já tem que deixar ali na sua laje de piso as tubulações dispostas já. Então, se você errar em 10 centímetros, é muita coisa. E aí tem gente que começa a sair do chão sem o refinamento de detalhamento. Isso é muito comum. Como é que funciona? A pessoa começa a obra só com um projeto basicão lá, de arquitetura. No meio da obra, ela começa a ter dificuldade de comprar acabamento, ela começa a não concordar a esposa com o marido e tal. Aí, no meio da obra, aí as pessoas passam a procurar algum tipo de detalhamento, seja um executivo, seja um projeto de interiores, e isso dá tudo errado. Porque quando o interiores entra, fatalmente você vai ter um quebra-quebra generalizado. Puxa tomada para cá, arreda parede para lá, joga aquela ilha 10 centímetros para lá, porque vai dar conflito com o eletrodoméstico. Cara, então o momento certo de você entrar com o seu projeto de detalhamento, pode ser um interiores mais refinado, pode ser um projeto executivo, a depender do padrão da sua obra. O momento limite para isso acontecer é a fundação da obra. Então, aquele momento de pré-obra, né, que você está ali limpando o terreno, fazendo terraplenagem, né, ajustando a superfície do lote, fez lá a escavação de fundação, fez lá aquelas vigas no limite, cara, você está no ponto aí de precisar ter em mãos já um projeto de detalhamento. Vou mostrar na tela para você como é que isso funciona. Olha só, vou mostrar para você aqui detalhes de uma obra que a gente está justamente em fase de fundação. E aqui, ó, isso aqui, por exemplo, é o detalhamento de uma piscina, né? Se eu não tivesse esse detalhamento, eu ia errar aqui, ó, na posição dessas colunas que arrancam da piscina ou dessas medidas, né? E aí você replica isso para a construção como um todo, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Detalhes de janela, né? Posição aqui de, enfim, de estruturas que já precisam estar sendo previstas. Então você ter esse tipo de detalhamento vai te ajudar a não ter quebra-quebra depois. É isso que a gente chama de interiores ou de executivo. Veja aí, já tem detalhes aqui, ó, de escada, né? Enfim, isso aqui é muito importante, ó, que é um detalhamento aqui, vamos pensar, da área de serviço, percebe, ó? Então, lá na minha fundação que eu estou executando, essa área de serviço tem 2 pias aqui, percebe? Com 2 torneiras. Eu já preciso deixar aqui, no ponto de fundação, bem aqui embaixo, ó, eu já preciso deixar uma passagem de tubulação aqui. Simplesmente porque eu sei que tem 2 torneiras. Agora, se essas torneiras elas fossem um pouco mais para o lado aqui,
eu já teria que deixar essa tubulação num ponto diferente aqui, né, lá na fundação. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que é impossível você fazer uma obra bem feita sem, no começão, já estar com todos os detalhamentos. Segundo ponto, que já dá para perceber que a obra ela vai entrar aí numa espiral de confusão, é quando nesse comecinho você tá ali, ó, arrancando a construção, você tá ali saindo da fundação, nesse timing aí, perfeito? Um segundo indício é que você ainda não tem um contrato muito bem detalhado que abrange tudo. Aí eu te dou duas opções. Ou você pode abranger tudo até o final da fase grossa, se você for contratar o empreiteiro, né, para essa primeira fase, a fase cinza da obra, ou abranger tudo até a fase de acabamento, a depender se você incluiu o acabamento dentro ou não desse pacote. Mas quando você está começando a obra, né, sem esse refinamento de detalhamento, isso vai dar transtorno para você. E olha só, esse problema aqui, ele pode ser até uma consequência do problema anterior, né? Porque se você está entrando na obra sem um projeto muito bem detalhado, você não sabe direito o que você vai fazer, não sabe ali qual acabamento vai pôr. Por exemplo, vou te dar um exemplo básico, tá? Nos quartos, se você entrar com um porcelanato, isso está dentro da mão de obra do empreiteiro. Se você entrar nos quartos com piso vinílico, geralmente isso é uma verba de instalação que é paga para a loja que você comprou o piso vinílico. Então está fora do contrato do empreiteiro. E olha só, você replica essas incertezas para a obra inteira, significa que você começou a construção sem ter muita noção para onde vai dar o valor daquele contrato. E deixa eu te falar uma lei. Sabe as leis de Newton, né, que guiam a natureza? A obra tem suas leis também, que não tem como ir contra. E tem uma lei de obra que é o seguinte: combinou no meio, combinou mais caro. Tudo que você combina depois de algum tempo se transforma em prejuízo financeiro para o dono da construção. Então, eu fiquei de cara, gente, porque eu peguei na semana passada um histórico das últimas obras que eu executei e eu mapeei todos os recombinados com o empreiteiro. Então, olha só o que eu concluí, numericamente, tá? Toda vez que você entra recombinando com a mão de obra, você nunca é um combinado proporcional. Então, às vezes você aumentou 10% em volume de serviço, eu estou te dando números reais, se aumenta 10% em quantidade de serviço, é uma varandinha que você não pensou que não ia existir, é uma mudança no padrão de acabamento em um ponto aqui ou ali, digamos que você acrescentou 10% de serviço. Financeiramente, o acréscimo é de 40%, 45%, 50%. Então, o acréscimo de recombinado ele é desproporcional, porque muitas vezes esses combinados adicionais, por uma série de fatores, né, eles são injustos financeiramente por conta de quê? Seja porque o empreiteiro não consegue produzir como ele produzia no começo, né? Ele entra meio que numa lógica de diária, o que sai mais caro para você. Quando ele está lá no ritmo frenético de serviço, ele vai absorvendo ali frentes de serviço. Às vezes no acréscimo, nesses recombinados, ele tem que ir na sua obra para fazer só uma coisinha, ele não consegue alocar todas as pessoas ali, sai mais caro. Pode ser também que nesses recombinados, né, o empreiteiro ele vai tirar de você alguma vantagem, né, ou alguma situação que ele acha que ele esteve em desvantagem. Ele tomou um prejuizinho aqui, ele calculou mal, né, o orçamento num item do outro lado lá, então quando chega o recombinado é a hora dele tirar limpo, porque afinal de contas ele tem equipe para pagar, ele tem o lado dele também. Então, olha só, quando você começa a construção
sem um contrato que detalha tudo, então no quarto é piso tal, é um rodapé assim assado, são tantos pontos de tomada, ou então de acordo com o projeto elétrico, versão fulano de tal, é aquele número de tomadas lá. E aí é uma ilha na cozinha de tamanho tanto por tanto, detalhado. Detalha tudo no contrato. Quando você deixa ponta solta no contrato, você está fazendo um produto final, né? Enfim, a casa finalizada, ela é a mesma casa, porém te custa 20%, 30% a mais de mão de obra. Simplesmente pelo fato de você ir combinando lentamente com o empreiteiro. Então isso aí tem cheiro de confusão. Obra no início, contrato todo solto, em aberto, muitos pontos. Isso aí é lógico que vai dar treta, beleza? Vamos para o próximo tópico. Terceiro item, que é o indício fortíssimo que a sua obra vai dar errado, é você começar. De novo, a gente está pensando nesse momento ali, comecinho de obra, né? Você começar sem pelo menos 50% da grana em mãos. O que eu estou falando? Eu estou falando da grana líquida, tá? Eu estou falando de você ter um planejamento de gastar X e você está começando a obra com 50% desse valor lá na sua conta mesmo, disponível, né? E aí você vai perguntar, puxa vida, precisa ser 50% mesmo? Pode ser menos, tá? Mas eu diria para você que 50% da grana disponível, logo em mãos, no começo da obra, é um número bem confortável, tá? Pode ser menos, se você entrar na obra com 30% da grana disponível, de repente, na expectativa de um financiamento acontecer, né? De vender um imóvel e se capitalizar, eu não sei, 30%, 40% eu te falo que vai ser sofrível. Por quê? Porque você vai precisar, para começo de conversa, vamos lá, como é que é o desembolso? Logo no começo da obra você tem um pico de gastos. Esse pico de gastos já te leva ali uma boa parte dessa grana, que é um pico em fundação, terraplenagem e estrutura, são coisas muito caras, né? E aí vai te sobrar ali uma grana que você imaginou que teria, né? Um pouco mais de respiro financeiro, mas não. Vai te sobrar pouca grana e com essa pouca grana você vai ter que tocar a obra em frente e também fazer adiantamentos, tá? Então veja bem, tem coisas que elas vão ser compradas ou vão ser contratadas lá no final da construção, que elas vão ser instaladas lá no final, mas você começa a desembolsar aqui do comecinho. Pensa aí nas esquadrias, pensa na marcenaria de obra. São coisas que entram no final, mas você dá a entrada aqui na primeira metade da construção. Então, além de cuidar do que está acontecendo no canteiro, você precisa de fôlego financeiro para fazer adiantamentos o tempo inteiro. É você dar o start na marmoraria, é você dar o start na esquadria, em grandes contratos, é você pagar por instalações, dar start na energia fotovoltaica, dar start no contrato de piscina. E se você tem pouca grana, o que acontece? Veja bem comigo, o que acontece com quem entra numa obra estrangulado de grana e ele tem só a grana suficiente pro mês? Então essa aí é o cenário da pessoa que não tem a grana para construir a casa. Ele vai pingando na conta e vai fazendo a obra. Essa é uma obra extremamente lenta, porque ele só tem dinheiro para o giro do momento. E ele não tem dinheiro para antecipar nada. Só que, veja, uma obra é feita de antecipações. Quando chega o momento de você instalar algo, você já está pagando aquilo há 3 ou 4 meses. Até você tirar um pedido de uma marmoraria, são 90 dias para a pedra chegar na sua obra, às vezes. Então, vamos lá. Cheiro de confusão. Um negócio que você sabe que vai dar um BO danado. É quando o cara entra para a obra sem ter fôlego financeiro, sem ter esse respiro. Pelo menos 50% ali no comecinho, em mãos, tá? E você pode ir recebendo aporte de banco, ir se capitalizando, mas não comece, né, com um valor desconfortável para você, tá? E aí, nesse momento eu preciso te falar,
No nosso treinamento, no nosso curso, eu abro para você um mapa de desembolso, quanto você gasta em cada etapa de obra e mais, quanto que você tem que pagar para cada empreiteiro em cada momento de obra. Construir sem esse embasamento do curso é um suicídio financeiro, viu? Se eu fosse você, eu entraria para a lista de espera, que o link está aqui na descrição do vídeo. Quando a gente abrir vagas, eu chamo você. É só você entrar no link aqui embaixo, beleza? E vamos então para o quarto ponto aí, que ele também já começa a nos dar aí um indício de confusão. Quarto ponto, que a gente já sabe que essa obra ela vai ser caótica, é quando no começo da obra você deu uma entrada muito alta pro empreiteiro. Isso aí também é muito comum. Porque olha só, o que a gente tem que cuidar, a principal coisa que você tem que cuidar é o fluxo de pagamentos, né? Então, é você remunerar somente o serviço que andou. Então, o serviço anda, você paga o proporcional. Aí o serviço anda mais um pouquinho, você paga mais um pouquinho proporcional. A regra de ouro da obra é você nunca deixar o empreiteiro receber muita grana e te entregar pouco serviço. Você tem que monitorar isso muito de perto, né? Inclusive, eu vivo falando isso aqui. Se você é um espectador recorrente desse canal, você já me viu falar isso aí na sua cabeça várias vezes. Que você tem que estratificar a obra por etapas, por percentuais e combinar esses percentuais com o empreiteiro. Então ele entregou, você paga. Ele entregou, você paga. Se o cara te pede 10% de entrada no contrato, você já queimou essa regra. Porque ao longo da obra inteira ele vai ficar 10% à frente do pagamento. Isso se você pagar bem, né? Isso se você não desandar a mão nesse assunto também. Se você desandar a mão, esses 10% de, né, onde o dinheiro está na frente, esses 10% vira 20, 30. É muito comum uma obra onde a pessoa, né, ela está na mão do empreiteiro, porque simplesmente o empreiteiro está devendo serviço para ela. O empreiteiro tem ali pouca grana para receber, mas tem um mundo de obra para entregar. E aí acabou. Você não tem mais rédea sobre a sua construção. Perfeito? Então, uma entrada muito alta faz você perder esse jogo no começo. E se você visita uma obra que está na fundação e você pergunta assim para o dono da obra, e aí? Quanto que é o contrato aqui com o empreiteiro? Ah, é 300 mil reais. E quanto você deu de entrada? Eu dei 10%, eu dei 30 mil. Eu dei 40 mil de entrada. Cara, isso aí já começou errado. É o que eu estou falando. Começou a obra errado, é muito difícil você terminar certo. Esse vídeo poderia ter esse título. Começou errado, não vai terminar certo. Olha só, você vai ficar a obra inteira agora com o empreiteiro te devendo 10% 10% em serviço, que foi o que você adiantou. Então, como é que deve funcionar uma entrada? Então, vamos lá. A entrada é um valor fixo. Ela não é um percentual do contrato, ela é um valor fixo. 5 mil, 10 mil, eu não sei. É um valor fixo que eles têm que ter aí, né? O número desse valor, ele é uma função do tamanho do contrato, mas ele é uma verba de comprometimento. Ele só serve para você se comprometer com o empreiteiro e ele se comprometer com você. É um sinal. Você não está remunerando ele nada, porque ele não fez nenhum buraco na sua obra, ele nem capinou o terreno, como é que ele vai ter 10% na mão? Isso não existe, perfeito? Então é um valor fixo, de comprometimento, aonde vocês agora estão aliançados num contrato, e é isso. Então, ele já recebeu um valor fixo para mobilização, para ele separar uma equipe, né? Para ele começar a pensar na sua obra, para ele ler o seu projeto, começar a estudar o seu projeto. No dia que a obra começar, ele entregou 15 dias de serviço, ele andou ali com limpeza de terreno, quem sabe começou a escavar a fundação, você vai pagar o proporcional por aquela frente executada. Jamais, tá? Dar uma entrada muito alta. Se não começou muito mal essa obra, e como eu disse no título desse vídeo, né, é um sinal que a obra vai dar errado.
Se começou a pagar errado, o negócio vai errado, tá? Olha só, deixa eu falar uma coisa com você. Toda semana eu tô aqui nesse canal entregando 2 vídeos por você. Eu tenho planos de aumentar, hein? Me fala aqui nos comentários se você acha que cabe mais vídeo por semana por aqui ou se 2 já dá pra rir, pra chorar, tá bom demais. Me fala aqui nos comentários, tá? Mas eu queria te falar que você precisa se inscrever nesse canal. Tem uma regra de obra. Quem assiste os vídeos do Engenheiro Matheus e não se inscreve no canal vai tomar calote do empreiteiro, vai ter vazamento nessa obra. Você não quer isso, tá? Porque nesse canal é no mínimo R$1.000 por vídeo de economia na sua construção. Esse vídeo aqui tem várias sacadas que valem muito mais do que R$1.000. Então é uma loucura você entrar para uma construção sem tocar o dedo aí, ó, no botãozinho de inscrição, tá? E se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, já deixa o like, porque eu me encontro com você no próximo vídeo, te ajudando a construir. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.